E aí, pessoal, voltamos agora com o quadro Mônica Pina Responde. Já coloco para você, se você tiver algum interesse, alguma pergunta em relação à vida profissional, empresarial, mande suas perguntas para nós, na nossa página no Facebook, na Rota do Sucesso, Pessoas que Inspiram. E nós estaremos escolhendo as perguntas, que eu acredito que, por serem muitas, a gente não vai conseguir responder todas, mas pelo menos 5, 6 a gente tenta responder por programa, tudo correndo bem, dependendo da complexidade da pergunta, ok? Então vamos lá, Mônica. Aqui eu tenho uma pergunta. O Pedro Henrique questiona. Estou desempregado desde o começo de 2017. Tenho enviado muitos currículos, mas não sou convidado a fazer entrevistas. O que pode estar acontecendo comigo? Bom, Pedro, muito inteligente sua pergunta. Eu tenho recebido várias pessoas no meu escritório com a mesma questão. O que acontece quando a pessoa já está mais de um ano enviando currículo e nada? Então vamos pensar o seguinte. A primeira coisa, como será que foi feita a formatação desse currículo? Será que esse currículo ele tem objetivo traçado? E quando o currículo nada mais é do que uma carta de apresentação. Ele é o teu cartão de visita. E como cartão de visita, ele tem que te vender. Então, ele tem que contar uma história que seja interessante para o leitor. Como você que é jornalista. Quando você vai escrever, você não escreve algo que seja pertinente, que as pessoas queiram ler. Então, quando você faz o seu currículo, você tem que pensar nisso. Será que está interessante ler o meu currículo? Isso é um primeiro ponto. Um segundo ponto é o seguinte. Desemprego não é férias. As pessoas, quando elas ficam desempregadas, elas mandam um currículo uma vez, uma segunda vez, e daí começa a ficar cansativo e desmotiva. Então, o que é o ideal? É você fingir que você está trabalhando. Então, você cria uma rotina diária. Então, acorda, toma banho, pega um mailing de empresas para você entrar em contato. Olha, eu vou usar o LinkedIn, vou usar o Vagas.com, o Infojobs e cria uma estratégia para você procurar emprego, senão fica muito perdido. E daí você vai acabar se desmotivando e vai mandando menos currículo e tendo menos procura. Muito bom mesmo. Refazer o currículo, eu acho que seria o primeiro passo, né? Não sei. Eu, pelo menos... Gente, eu sou o tipo de pessoa que faz as perguntas, mas que entra nelas. Então, desculpa entrar assim. Obrigada pela participação, Pedro Henrique. Temos uma segunda pergunta. A pessoa não quis se identificar. Estou na mesma empresa e no mesmo cargo há 10 anos. Em função da crise, tenho medo de ser demitido e não me recolocar em função da idade, em função da minha idade. O que você indica, Mônica? Isso é muito sério. As pessoas, quando elas começam a chegar num nível de idade, elas começam realmente a se preocupar com o desemprego. Até em função das estatísticas que a gente acompanha. O que é o ideal? Eu não preciso esperar ser mandado embora, dispensado do trabalho, para começar a pensar em atualização. Então, primeira coisa... Um profissional atualizado, que faz diferença, que entrega resultado dentro da empresa, a empresa vai pensar 2 vezes em demiti-lo, independente da idade. Porque você tem que se tornar uma peça fundamental dentro daquela empresa. Quando você traz ideia e inovação, você faz diferença e a empresa não vai te demitir. Agora, uma última questão e muito importante, paquere o mercado. Não vista uma burca e fique enfiado dentro da empresa. Paquera, manda currículo, conversa com as pessoas, pergunta como que está o mercado, o que estão buscando, o que não estão, para que você tenha uma abertura de busca se necessário. E a oportunidade é muito interessante. A oportunidade, ela nunca nos vem quando a gente espera. Já aconteceu com você? Você está conversando com alguém e de repente vem uma ideia. Você não sabe o seu dia de amanhã. Às vezes, a pessoa que vai conversar com você na padaria é a pessoa que tem uma ótima posição, um novo projeto para você. Então, isso é muito importante. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui, Mônica, já falando da vida empresarial, de empreendedorismo.
quero montar um negócio. Já pensei em várias áreas e não sei por onde começar. Qual a dica? Nossa, que pergunta difícil e aberta, mas qual a orientação? E também não se identificou, né? Vamos lá. O sonho encantado das pessoas, né? Todo mundo quer montar um novo negócio. E daí as pessoas começam a ficar perdidas porque, eu gosto de teatro, eu gosto de pintura em tela, mas eu gosto de criança também. Por onde eu começo? Primeiro, você tem que começar se conhecendo. O autoconhecimento, ele é fundamental para os projetos. Quando você se conhece, quando você entende as suas competências, quando você entende no que você é diferente, você começa ali a desenhar um novo caminho. Então, primeira coisa, invista tempo para viver com você. Quando você investe tempo em você, os novos projetos vão fluir facilmente. E como que ele começa se conhecendo? Primeiro, você pode fazer, obviamente, um processo de coaching que vai te ajudar muito. Uma outra questão é a autoanálise. Para um pouquinho, fica com você, se escuta. Observa as coisas que você tem feito. E isso vai te trazer as respostas. Acho que uma coisa que acontece com todo mundo, Mônica, e até me perdoa entrar assim, mas a pessoa às vezes vira assim e fala, não, eu vou para uma área contábil, porque é o que está dando dinheiro, não estou chutando, né? Mas eu odeio o número, meu Deus. Como é que você vai nisso? Eu vou para uma área de comunicação, mas eu odeio me expor, eu odeio gente. Então, acho que o primeiro passo é se conhecer mesmo, né? Para você ter um rumo, porque do contrário, você vai se perder, né? É porque a métrica não é o dinheiro. Tudo que você faz com amor, dedicação, ele vai te trazer o resultado financeiro. A métrica é você. Porque quando você gosta de uma determinada área, quando tem a ver com as tuas missões, com os seus valores, a coisa flui. Porque você tem congruência no que você está falando. E o sucesso é uma consequência. Exato. Né? É muito engraçado. Quando eu era adolescente, eu falava que eu queria fazer contabilidade. Graças a Deus, não foi o que eu fiz. Mas eu não gosto de números. Eu não gosto de coisas rotineiras. Contabilidade é uma área muito boa, tem ótimos recursos, mas não tem a ver comigo. Hoje teria a ver eu abrir uma contabilidade? Não. Não tem lógica, né? Não tem lógica. Porque eu não vou saber nem falar. O primeiro passo é se conhecer. E conhecer também daquilo que você quer trabalhar. Porque não adianta, eu acho muito bonito, eu vou falar de comunicação, porque eu gosto de comunicação, mas eu não conheço nada. Então, não adianta, você tem que se empenhar, né, Mônica? Exato. Ir atrás, pesquisar, ir a fundo, né? O sucesso, por trás do sucesso vem muito trabalho, muita dedicação, né? Em tudo na vida. O que é muito importante prestar atenção são as evidências. Às vezes, a gente cozinha tão bem e todas as pessoas começam a te elogiar. Nossa, sua comida é maravilhosa, sua comida está maravilhosa. E você não imagina que aquilo pode ser rentável. É verdade. E daí a gente fica quebrando a cabeça pensando em desenvolver outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Então, presta atenção nas evidências, no que as pessoas falam sobre o teu trabalho, sobre quem você é. Aí eu acho que é um primeiro norte para isso. Fantástico. Mônica, tem ainda 3 perguntas aqui, não sei se dá tempo para tudo, mas vamos lá. Ai, meu Deus, vamos lá. Mônica, gostaria de entender a diferença entre o processo de coach e de psicologia. Então, vamos lá. A psicologia, ela trata patologias, ela trata doenças psíquicas. Então, ela desenvolve um projeto com o cliente, né, o paciente, que tem começo, meio e não tem fim. Esse fim, quem decide é, em comum acordo, o paciente e o terapeuta. O processo de coach, ele tem começo, meio e fim. Ele tem um foco, ele tem uma assertividade, ele faz parte de um projeto. Então, hoje nós vamos desenvolver qual projeto? O projeto de carreira. Ótimo. Então, como, né, a pessoa que nos enviou a pergunta, eu quero abrir um novo negócio. Como que a gente faz? E daí nós desenhamos um projeto para a pessoa entender qual
quais serão os seus passos para isso? Então, ele tem começo, meio e fim. E ele é muito focado em resultado. Entendi. A pessoa que passa por um processo de coaching, ela tem que ter resultado. Essa é a maior diferença entre um profissional e o outro. Perfeito. Tem mais uma pergunta. Mônica, existe diferença entre carreira e sucesso? E como um coach pode ajudar na minha carreira? Mando tudo de uma vez a pergunta. Existe diferença entre carreira e sucesso? E como um coach pode ajudar na minha carreira? Então, vamos lá. Carreira, ela é a trajetória. Então, ela é a evolução e o acúmulo das suas experiências. Então, a minha carreira pode ter começado, por exemplo, lá como telemarketing. E a pessoa depois ela foi evoluindo, estudou, se tornou um gestor. Quando ela era operador de telemarketing, aquilo era o início. Ele não deixou de existir na vida da pessoa. Então, isso é uma carreira, é o acúmulo. É onde começou e é onde irá finalizar. Sucesso é equilíbrio. É muito interessante, porque a gente está falando com a Rosinha, né? Sobre isso. Sucesso ele é equilíbrio entre vida pessoal e profissional, onde você tem um resultado, onde o seu projeto de vida está coerente. Não adianta as pessoas almejarem dinheiro se eles não almejarem uma boa vida, uma qualidade de vida. Se for uma pessoa vazia, triste. O que mais existe no mundo são pessoas com nível excelente dentro da sua carreira, com nível de gestor, de diretor, e que vive um estresse absurdo, com dor de cabeça, não dorme, não se alimenta direito. Ela tem sucesso? Acho que não, né? Ela consegue ter vida conjugal? Não. Então, sucesso não é só dinheiro. Dinheiro é a pontinha do iceberg. É o acúmulo. O que o coach pode ajudar? Ele pode desenvolver um planejamento trazendo esse equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Entendendo quais são os gaps que precisam desenvolver. Uma coisa que é interessante a gente falar, que diferente da maioria dos terapeutas, o coach ele fala a verdade nua e crua, então não é para todo mundo. É verdade. Fica até aqui uma partilha minha, porque a Mônica foi a minha coach, tenho aprendido muito com ela e realmente falar a verdade muitas vezes dói, mas é isso que faz a gente crescer, né? A gente tem que começar a duvidar das pessoas que só falam coisas boas e não te mostram onde está errado. Por que você não está alcançando o seu resultado? Então, é isso que eu coloco para mim, eu como pessoa, fez toda a diferença fazer um trabalho com coach, com começo, meio e fim. Então fica aqui essa dica, eu agradeço muito, Mônica, né, as explicações. E se você quiser deixar suas perguntas, entre na nossa página, na Rota do Sucesso, Pessoas que Inspiram. Eu vou ficando por aqui, eu e a Mônica, e vamos para um rápido intervalo. Até já. Até já.